E qual que é a conclusão? Como que o Estado fode os cracudos? Eu falei pra ele que eu queria falar disso. Então, de diversas maneiras, né? Você quer saber sobre o porte... A gente acha que a questão das drogas é uma questão muito complexa. Vou falar disso aí, da gente para de falar de assunto cabeçudo. Daqui a pouco o povo vai desligar. Vai falar, porra, papo chato dessa mulher. O pessoal já reclama que eu falo de maconha. Todo programa eu enfio maconha. Não, mas acho que quando a gente pensa em política de drogas, a gente tem que pensar o seguinte. Faz bastante tempo que a gente tá proibindo droga. E, enfim, elas estão aí ganhando a guerra às drogas há anos. Então, não tá funcionando. O Jean tem uma camisa maneira pra caralho. Palmas para as drogas que por mais um ano venceram a guerra às drogas. É dessa marca, não é, Jean? Não é dessa marca aqui? Cara, pior que eu não lembro, pra ser sincero. Talvez seja. Então, acho que esse é um indicativo, não de que as pessoas precisem concordar com a minha proposta, mas de que a gente precisa pensar. Porque se a gente está fazendo um negócio por tanto tempo e o negócio não está funcionando como a gente quer, a gente precisa pensar. Eu tenho no meu Instagram uma série de vídeos sobre isso, mostrando uma fala do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque, enfim, na época, uma visão não considerada alinhada ao meu pensamento, e ele falando sobre o tabaco. Ele estava dizendo, a gente tem um imposto alto sobre o tabaco, só que isso faz com que uma parcela maior do mercado seja tomada pelo contrabando. 40%, e o cigarro... Ou 60%, sei lá. O cigarro contrabandeado, ele não tem controle fitossanitário, então ele é pior para a saúde. Com a droga é 100%. A gente não tem controle fitossanitário. O prensado é um lixo. Então, um lixo. O bem jurídico tutelado, na linguagem do direito penal, aquilo que o crime previsto na lei de drogas protege, em tese, é a saúde pública. Só que a gente está gerando mais prejuízo para a saúde pública. E aí a gente gasta muito mais dinheiro encarcerando pessoas, prendendo gente, do que com saúde pública. E aí outro ponto, quem que a gente prende? Os grandes traficantes? Não. Porque eu queria trazer um livro, aliás, eu não achei em casa, o Sentenciando o Tráfico, do juiz Marcelo Semer, e ele vai mostrar que uma pequena parte das prisões é decorrente de investigação. O resto é policial militar na rua, prisão em flagrante. Você pega um cara jovem, primário, coloca na cadeia, cumprindo pena, e aí, enfim, ele acaba integrando uma das facções criminosas. Aqui tem o livro A Guerra, do Bruno Paes Manso, A Ascensão do PCC, fala um pouco disso. E você perde essa pessoa. Então, você, achando que você está combatendo violência, você acaba produzindo mais violência. É um contrassenso à política. Você dá material humano pro tráfico. Exatamente. Né? Porque o cara vai pra cadeia, já tem a ficha suja. Então, a questão é, a gente precisa pensar. Outra coisa, tempo de polícia. O uso de drogas segue sendo crime. Tá? Ele não é punido com pena de prisão, mas... Já fui algemado, já fui pra cadeia. E você tem que assinar o termo circunstanciado, né? O Igor foi lá na DENARC comigo, porque a gente, né... Pior que e estamos sendo investigados pelo DENARC. Estão sendo investigados? Por quê? Porque a gente fuma tabaco orgânico. Dele. Mas aí você percebe? E, então, todo um dinheiro, gasto público direcionado para isso... É incentivo, talvez. Gasto público direcionado para isso, enquanto a gente não consegue punir nem 10% dos homicídios no Brasil. Bom, não tem uma estatística que 40% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda? Muitas das pessoas... Não é meio absurdo isso? Pra mim parece um absurdo, crime contra a humanidade isso aí. É um absurdo isso, mas aí a gente tá falando de uma outra questão. Claro. Que tem a ver com lei de drogas também, porque a maioria dos presos em flagrante permanece preso, então tá preso cautelarmente até o final do processo. Mas se a gente pensar em total de população carcerária, você vai ter mais de 40% de presos por crimes relacionados a drogas. Você tem na população carcerária feminina 60%. E, de novo, não é o grande traficante. Então, é uma peça substituível. Sim. O que eu tô falando é, nós estamos gastando dinheiro, a gente está gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então, a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não está funcionando. Só que sem medo, não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto, porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre essas paradas aí, ele disse que a principal razão para ele ser... Não sei se era a principal razão, mas uma das razões para ele ser contra, tipo, legalização ou descriminalização era que ia botar na rua um monte de gente, porque o cara não pode ficar preso por conta dessa parada de um crime que nem existe mais. Abolicio crimes. E aí ele falou também que... Mas aí a questão é... Olha, eu sou contra a descriminalização porque vai botar na rua pessoas. Então você é contra a descriminalização porque você é contra que essas pessoas fiquem na rua, ponto. Porque se você acha que o crime não deveria existir, não te interessa o pretérito. E aí vem o que ele falou depois. O que ele falou depois é o seguinte, é muito mais... Por exemplo, às vezes a gente pega...
Não tô falando que eu concordo, beleza? Tô Tá, relatando. Ele disse que às vezes a gente pega um cara que cometeu outros crimes e a gente consegue prender ele porque ele tava com droga. E aí a gente consegue botar ele na cadeia. Então, às vezes... Caralho, mas... Não, desculpa, o cara tá falando. O Estado é ineficiente e não consegue fazer o que a gente tem que fazer, então a gente precisa dar um jeitinho, um jeitinho que a gente... Cara, pô, mas aí desculpa, gente. A falha do argumento tá nele mesmo, nos dois. Não faz nenhum sentido. Então, mas aí a gente foi conversando sobre isso um tempo e não avançamos. Mas... Que bom. É que não vai mudar a ideia do Eduardo Bolsonaro sobre drogas ao vivo num programa, né? Mas é importante a gente poder debater para as pessoas que estão escutando. Eu acho. Ô, Eduardo, talvez eu tenha falado merda, mas foi isso que eu me lembro.